Como que vocês estão? Eu estou bem e espero que todos também estejam. Aqui estou eu, mais um dia, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe esse dia chamado hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Arrependa-se. Meu nome é Fábio Santos e se gostar do vídeo, compartilhe, deixe seu like, ative também o sininho de notificações. E se for a sua primeira vez por aqui, inscreva-se. Será um prazer você fazer parte dessa família. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho senão o Pai. Pois assim como foi o dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36 e 37. Paz e graça, família. Não sei se vocês sabem que o tipo de letra mais usado em jornais para os acontecimentos espetaculares é a fonte chamada Second Coming, ou Segunda Vinda. Essas letras grandes têm anunciado guerras, assassinatos de presidentes, e um dia os jornais também vão usá-la para aquilo que é o seu real propósito, a segunda vinda de Jesus Cristo. Apesar disso ainda não ter aparecido nos jornais, certamente já há muitos sinais do final dos tempos. É interessante abrir a Bíblia e observar também nos jornais e sites muitas profecias bíblicas sendo cumpridas diante dos nossos olhos. Jesus disse que o clima próximo à sua vinda seria semelhante aos dos tempos de Noé. Naqueles dias, dois pecados eram predominantes: o excesso de violência e a perversão sexual. Gênesis 6:5. Falando a respeito daquele tempo, diz o Senhor, viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. A Bíblia também nos diz, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. Podemos facilmente correlacionar aquela época aos dias de hoje. Noé estava construindo um barco, a arca, e sem dúvida algumas das pessoas o viam como um maluco. Da mesma maneira, as pessoas nos últimos tempos também irão ignorar os avisos proféticos. E será bem claro para qualquer um que prestar atenção. Mesmo assim, Jesus disse que muitos irá ignorar. Amados, precisamos entender a seriedade do período em que vivemos e ouvir o qual tem sido o alerta de Deus para essa geração. É necessário essa geração perceber qual é a conversa que Deus está tendo com a humanidade, e principalmente com a igreja dessa última hora, pois o nosso Deus não mudou, nem se adequou, nem tampouco se aperfeiçoou. Ele é a perfeição, é imutável, sempre teve um padrão estabelecido para a humanidade. O ser humano é que inconstante e pensa que Deus acompanha tendências humanas, ou cresce em sabedoria juntamente com a mente humana. E esse também tem sido um grande erro dessa geração: não conhecer a Deus das Escrituras, e por não ler a Bíblia, fantasia um Deus folclórico segundo a sua imaginação, e creem que é o mesmo Deus das Escrituras, ou para se explicar ou tentar se excoar da culpa do pecado, dizem o famoso jargão: mas nós estamos no período da graça. Mas esquece
que Deus sempre exerceu a graça e juízo e toda a trajetória humana. Muitos se apegam que, por Deus possuir o atributo da graça, ele perdeu e ainda odeia o pecado e a iniquidade. E por não conhecer a Deus de Israel, essa geração chegou ao nível de pecado, se não ultrapassou a geração dos dias de Noé e nos dias de Ló. Mas o sentimento que carrego dentro de mim é que as pessoas estão tão distantes de Deus e tão despreocupadas, mesmo indo nas igrejas diariamente ou em alguns períodos de tempo. A grande maioria está dormindo no momento em que não era para estar dormindo, mas vigilantes. Todo mundo preso a este mundo, e bem poucos são os que estão preocupados com a volta de Jesus. Poucos levam a sério os sinais. Poucos estão querendo aproximar-se de Deus de verdade. Quase ninguém leva a sério quando falamos que devemos nos preparar para encontrar com Jesus, que não é de qualquer jeito ou maneira que alcançaremos a vida eterna. Somente os que estiverem em santificação e andando em retidão que alcançarão tal promessa. É bem verdade que não possuímos nenhum atributo para ser totalmente reto, nem totalmente justo diante de Deus, e que Cristo teve que morrer pelos nossos pecados e ser esmagado pela ira de Deus pelos nossos pecados que estavam sobre os nossos ombros e ficou sobre os ombros do nosso Salvador. Mas ao mesmo tempo em que ele estava recebendo as nossas culpas e iniquidades, ele também estava imputando a justiça e a retidão em nós. Então, por que a Igreja de Cristo despreza essa justiça para andar segundo a vontade animalesca dos seus corações e se entregar tão facilmente às paixões carnais? Por isso, temos uma geração carregada de pecados e, o que é pior, tentando se justificar e achando que está tudo bem com o nosso Deus. Por tudo está fluindo bem, tudo dando certo, sendo próximo financeiramente, tudo indo polpa e vento. Mas quando na verdade estão totalmente equivocados. Enquanto Noé pregava a justiça, as pessoas estavam preocupadas com outras coisas. Riam, zombavam, continuavam em pecado, não criam. Até que subitamente veio o dilúvio. Não deu tempo mais de ninguém fazer mais nada, nem de se arrependerem, nem de buscar justiça. Tinha se encerrado o período da graça de Deus. Certamente, eles devem ter gritado a Noé, todos os amigos deles, o restante de seus parentes e muitos outros. Eles devem ter pedido misericórdia a Deus, mas já era tarde demais. Deus já tinha fechado a porta da arca. Da mesma forma, milhares de anos depois, Deus tem a mesma conversa com Ezequiel e fala: Viste, filho do homem, acaso é isso coisa leviana para a casa de Judá? Ou fazerem eles abominações que fazem aqui? Pois havendo enchido a terra de violência, tornam a provocar-me a ira, e hei de chegar a ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. E agora Deus está avisando de novo para todas as nações, mas de novo ninguém está dando os ouvidos. É hora de começarmos a levar Deus mais a sério, porque quando Ele começar a executar o seu juízo, nada vai parar Ele.
e ai daquele que provar da taça da sua ira, a ira do Senhor Jesus. Leia em Apocalipse 19:15. Quando ele próprio ver e executar o seu juízo, nem os clamores e os gritos de agonia irá fazer com ele deixe de executá-los. Como já mencionei, essa geração fala: mas não é bem assim não, vivemos no período da graça. Mas esquecem que Jesus vai vir com um galardão para cada um, tanto para a justiça para o justo, como para juízo para os injustos. Apocalipse 19, 6, 12. É hora de levarmos a Deus e estar falando mais a sério e buscar e andar em retidão como Noé andou. Porque o nosso Deus é um Deus de amor imensurável, mas também é um Deus tremendo e terrível, que não o temerá nessa geração. E para concluirmos esse texto, esse meu raciocínio, nunca na história a humanidade esteve tão longe de Deus. Mesmo com tantas religiões, a maioria dos quase 8 bilhões de habitantes do mundo não apenas descreem de Deus, mas o afrontam em rebelião, aberta contra sua lei e seus princípios. A tendência não é melhorar, mas sim piorar a ponto de superar em intensidade a corrupção moral dos tempos de Noé e de Ló. E que Deus nos guarde debaixo de sua poderosa mão, perseverando em santidade para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo está vindo. Então, pare de brincar com a sua salvação e busque purificar e refinar a sua justiça, pois essa justiça que demonstra que você já está preparado para se encontrar com Cristo nas nuvens. Amém? Fiquem todos com Deus e reflita com carinho. E se Deus nos permitir, semana que vem estarei aqui novamente. Shalom.